Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou terapeuta, eu sou tarólogo e hoje nós estamos dando sequência a mais um arcano do tarô aqui no canal, né? E hoje nós estamos falando dos enamorados. Olha que carta interessante, né? É a carta muitas das vezes associada a pessoas apaixonadas, né? É uma carta muito interessante, é uma carta muito legal, né? E é uma carta que traz um senso de responsabilidade muito grande para a gente, né? Porque como está falando aqui, né? Ela traz escolhas, né? Relacionamentos e conexão emocional. Mas é uma carta de escolhas, né? Então, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de ver os arcanos como pessoas, né? Com personalidade, com padrões de comportamento. E foi assim que eu aprendi ao longo da minha jornada de estudar o tarô, né? É engraçado que sempre vinham pessoas ao longo do tempo para me ensinar que viam o tarô de formas parecidas, mesmo que tivessem metodologias diferentes. é, o caminho era sempre o mesmo, sempre olhando para o tarô de uma forma mais intuitiva, olhando para o tarô levando em conta como que cada arcano se comporta, né? Como se fosse uma pessoa conversando com a outra. A carta dos enamorados falando com a carta do sol e assim vai, né? Então, olha só, os enamorados, né? Estão explicando, começando explicando aqui sobre os arcanos, né? Quem que é os enamorados? Os enamorados, ele é uma carta cuja base dele é a união, é a parceria, é a ligação entre as pessoas. E assim, quando a gente fala de ligação, é de qualquer tipo de parceria. Pode ser relacionamento, pode ser uma parceria de negócios, né, uma parceria comercial, pode ser uma amizade. Então, ele traz esse casamento, ele traz essa ligação, essa união, né? Agora, os enamorados também ele é muito carregado da questão emocional. Também ele é muito carregado da questão do relacionamento, da paixão, do amor, do desejo, do interesse romântico, né? E a questão que quando está no campo romântico, os enamorados, né? Ele pode, eu não lembro se eu falei, se eu troquei o nome das cartas, às vezes eu me distraio. Eu não sei se eu falei hierofante ou se eu falei enamorados, mas a gente está falando dos enamorados. Então assim, os enamorados ele traz amor, paixão, desejo, atração, traz. Só que às vezes também os enamorados ele traz esses sentimentos, mas ele não envolve só um casal. Pode envolver também um triângulo amoroso, né? Então a questão dos enamorados, que é muito importante, é responsabilidade. Você está lidando com escolhas, né? Porque né, ao longo desse tempo todo que a gente está aqui descrevendo o arcano, a gente mostra sempre mais de um lado que envolve a história, porque a gente fala de parceria, a gente fala de atração, a gente fala de escolha, né? Então você sempre tá, a carta que sempre fala de um processo de tomada de decisão que você está entre opções do que fazer, né? E nesse contexto é muito importante que você tenha responsabilidade na hora de tomar a decisão, entendeu? Quando você vai tomar uma decisão, você tem que pensar no todo e não só em você, entendendo que cada ação que você vai tomar vai ter uma reação e vai influenciar na sua vida e na vida de outra pessoa, né? Agora a gente vai falar dos pontos positivos, dos pontos negativos dos arcanos, né? Eu gosto muito dos desenhos e das ilustrações, né? Eu lembro que quando eu comecei a gostar do tarô, a me apaixonar pelo tarô, uma das coisas que mais me encantavam eram as ilustrações. E eu também acho que uma forma fácil para você entender o arcano é pela ilustração. Né? Só de você estar olhando pelo desenho, você já consegue ter uma noção do que a carta fala. Né? E eu lembro que quando eu lia para poder aprender, eu olhava ali para a teoria, para a literatura, e eu tentava entender como que isso que está sendo falado aqui se encaixa ali naquele desenho. E aí foi uma alternativa que eu usei para não decorar, porque quando eu olhava para os desenhos, para os elementos da imagem, eu associava com o que eu tinha lido e assim ficava fácil de entender, né? Então, assim, os enamorados, no lado positivo, ele traz várias questões.
Então ele traz parceria, ele traz união, ele traz relacionamento, né? Então você entende, um pouco, ou seja, o que eu venho falando dos arcanos, né? Só complementa um pouco. Tudo que eu falei dele, na maior parte, eu acredito que se encaixa aqui dentro da forma positiva dele, tá? Então, né, é só um complemento. Então a gente fala de parcerias, de uniões, de relacionamentos, de interesses românticos, né, de escolhas, né? E a importância é que, quando você está com os enamorados no lado negativo, é sempre você pensar no todo e não só em você. A decisão que eu vou tomar hoje, qual o resultado que ela vai trazer? Entendeu? Vai ser boa só para mim, vai ser boa para a pessoa que está do meu lado, vai ser boa para o meu parceiro de trabalho, vai ser boa para o meu sócio também. Entendeu? É uma decisão que eu estou tomando mais no egoísmo, na minha vontade, e vai fazer bem para mim ou vai machucar o outro. Então é importante ter esse equilíbrio, é importante ter consciência, entendeu? Para você manter uma interação saudável com você e com o mundo ao seu redor. Então, né, os enamorados, ele é uma carta, né, que ele pede para você consciência, responsabilidade, maturidade na hora de fazer suas escolhas, tá? Então, tudo que você vai fazer, você sempre vai direcionar para um caminho daquilo que vai ser saudável para o todo, para o sistema. E agora, quando os enamorados ele está negativo, né? Os enamorados negativos, eu já vejo ele com alguns excessos, né? Ele vai perder, né? É engraçado a gente falando de uma carta de relacionamento e a gente trazendo muita racionalidade, né? Nos enamorados, quando ele está do lado negativo dele, ele vai perder o bom senso dele, ele vai ser mais egoísta, ele vai pensar mais em si do que no outro, né? Então é uma pessoa que, por exemplo, ele pode estar vivendo um triângulo amoroso, né? É uma pessoa indecisa. Eu vejo ele também né, com excessos de sentimentos, ou para mais ou para menos. Então, ou vai ser uma pessoa extremamente apaixonada e assim totalmente desequilibrada nas emoções, querendo aquele amor a todo custo, entendeu? Ou uma pessoa que pode se envolver com várias pessoas, ou pode ser também uma pessoa que está numa fase que ela está numa ausência total de sentimentos e emoções, numa apatia, até não querendo nenhum tipo de envolvimento, né? E o resumo é a falta de responsabilidade, muita confusão. É uma pessoa que, quando os enamorados está na carta negativa, é uma pessoa que vai tender a magoar aqueles que estão ao redor dele, até mesmo a ele mesmo, entendeu? Porque ele não está no normal dele, no equilíbrio das emoções dele. Ele vai acabar tendo decisões mais egoístas que vão machucar ele, vai machucar o outro, e ele não vai ter responsabilidade nas ações, ele não vai ter compromisso, tá? Agora vamos para alguns exemplos de leitura positiva e negativa, né, no tarô, né? Então vamos lá, aqui no caso, pessoal, não é um exemplo real, não é um exemplo que aconteceu. A gente coloca, né, aqui uma pergunta, né, a gente também coloca as cartas aqui, entendeu? A gente faz uma interpretação. É claro que uma leitura profissional, uma leitura que a gente vai fazer com uma pessoa é diferente. Eu vou sentar aqui, eu vou conversar muito com você, entendeu? Para a gente se conhecer, para poder entender o que está passando na sua vida com você. E depois a gente vai abrir as cartas, entendeu? E a gente vai dar as orientações para a pessoa, os melhores rumos que aquela pessoa pode tomar. Então, né, aqui a gente está fazendo uma leitura muito superficial, né? Não tem nenhuma pessoa física de verdade aqui, né? É uma coisa só para vocês entenderem a combinação de uma carta com a outra, né? Para vocês saberem como que vocês podem interpretar. Mas uma leitura real é uma leitura que a gente vai sentar aqui para conversar, entendeu? Esquece o relógio, entendeu? É uma consulta que vai durar de 1h30, 2 horas. Eu vou sentar aqui e vou conversar com você, entendeu? Você vai falar, a gente vai conversar muito. Muito, 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 muito mesmo. Tanto, eu gosto de fazer um pré-consulta, entendeu? Para a gente se conhecer, para poder criar uma intimidade. E quanto depois, na hora da leitura, a gente vai sentar ali e vai conversar muito sobre as leituras, sobre o que está saindo ali, aconselhar,
O objetivo é trazer o máximo de clareza possível para a situação, né? Mas aqui é de uma forma mais superficial para vocês terem entendimento. E uma coisa muito interessante, né? O tarô, ele é uma ferramenta muito mais do que previsão. A gente faz as previsões porque as pessoas pedem, né? A pessoa quer saber de relacionamento, fulano vai ficar comigo, não vai, vou conseguir aquele emprego, não vou, fulano vai me mandar mensagem, não vai. E assim, essas perguntas a gente responde, mas também tudo tem o seu livre-arbítrio. A outra pessoa pode escolher o que ela vai fazer ou não, né? Mas o foco do tarô, o cliente, ele nunca vai perceber isso, ele nunca vai ver por esse lado, nem adianta falar para ele que ele não vai esquentar a cabeça. Mas a gente está ali usando o tarô com responsabilidade de uma forma terapêutica. E a gente está ajudando aquela pessoa, né? A gente está fazendo um trabalho, é o trabalho da espiritualidade. As mensagens mais importantes vêm do que o tarô fala, do que a espiritualidade fala. E em cada leitura que a gente faça, mesmo que seja uma pergunta, fulaninho gosta de mim, fulano vai falar comigo, fulano leu minha mensagem, dentro dessas respostas que a gente está dando nas leituras do tarô, a gente está levando, está trazendo para a superfície muita coisa que está guardada lá no inconsciente da pessoa. E a gente vai trabalhando ali em cada leitura, essa pessoa, sem ela perceber, ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, ela vai melhorando, ela vai ficando mais madura, mais conectada, mais espiritualizada, com mais consciência e cada vez melhor. E sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu já fui essa pessoa fragilizada, que procurava um tarólogo porque eu não estava bem, e sem perceber, eu fui melhorando, eu fui crescendo, melhorando, tomando consciência, e hoje eu até trabalho como terapeuta, né? E é uma profissão muito legal para quem quiser seguir. E a gente também nunca fala para o cliente o que, é que ele deve ou não deve fazer. Eu sei que aqui está na pergunta. Devo, né? A gente nunca deve falar. A gente tem que dar todas as ferramentas, todas as respostas e informações e orientar a pessoa, mas a decisão do que ela vai fazer é dela. Nunca pode ser nossa. A gente tem que ser neutro e entender. A gente não pode envolver os nossos valores e visões de mundo dentro da leitura. Tá bom? Então vamos lá. Devo me comprometer nesse relacionamento que está começando? Olha que pergunta, né? A pessoa perguntando para a gente se deve ou não deve, né? O que a gente pode fazer é mostrar os caminhos, entendeu? E a pessoa vai ver se é positivo ou negativo. A decisão é dela, né? E aí, as cartas que saíram? Os enamorados, a imperatriz e o sol. E aí? Será que se a pessoa for por esse caminho de relacionamento, de se comprometer, vai ser próspero? Vai ser bom? A leitura foi muito boa. Se essa pessoa quiser ir por esse caminho, meu bem, tem tudo para dar certo, porque está muito aberto. Os enamorados, né? Então os enamorados, né? Mais até do que outras cartas, as cartas que estão ao redor dele vai determinar o lado que ele está, se ele é um lado de sim ou se é um lado de não, né? E aqui a gente só tem carta positiva. Então os enamorados, a gente já falou que ele é uma carta de atração, de amor e de paixão, mas ele é uma carta também que traz escolhas que devem ser tomadas com responsabilidade. Então a gente tem os dois lados. Só que a gente consegue ver aqui que além da pessoa estar numa fase de escolha e de análise, existe amor, existe atração, existe nutrição, né? Existe amor, existe ali romantismo, existe claramente uma energia de romance nessa história. Entendeu? Então a pessoa está avaliando claramente por tomar uma decisão de entrar nesse tipo de relacionamento. E ao lado dos enamorados a gente tem a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que também já foi falada aqui no canal, né? Procura o vídeo da Imperatriz aqui, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Mas a Imperatriz, aonde ela toca, cresce e prospera. É muita abundância que tem com a Imperatriz. E se for um homem que está perguntando, né? E sobre uma mulher, está falando sobre essa pessoa que é uma pessoa legal, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que acolhe, entendeu? É uma pessoa maravilhosa. E essa relação tem tudo para dar certo. E vem o sol iluminando aquele caminho. Entendeu? O sol é luz, ele dissipa qualquer treva.
Então ele só traz luz, ele só traz iluminação, ele só traz coisas boas e positivas. Então, meu bem, se você quiser seguir por esse caminho, tem tudo para poder dar certo. A escolha é sua, mas olha, está muito positiva a leitura, tá? Agora, a gente vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta é mais uma pergunta de devo ou não devo, né? Devo escolher essa oportunidade de trabalho ou seguir outro caminho? Olha as cartas que saem aqui pra gente. Saem os enamorados, o 2 de espadas e a lua. E aí, o que você acha? Né? É positivo, é negativo? O que a gente vê? Mais uma vez, os enamorados saem dentro de uma questão, então os enamorados nem sempre vão sair em relação a relacionamento. Aqui um outro tipo de parceria, que é parceria profissional. Então essa pessoa está numa fase de escolha, de avaliação. Ela está pensando o que ela vai fazer, né? E o que a gente vê? A gente não vê um caminho muito bom. Só que aqui a gente não vê. Por que é importante a gente ter o cliente aqui para a gente conversar com ele? Até porque a gente tem que fazer mais perguntas para poder entender o que está se passando, tanto lá no ambiente de trabalho quanto dentro da pessoa. Mas aqui a gente vê uma pessoa insegura, entendeu? A gente vê que a relação em relação a essa oportunidade de trabalho, a pessoa está muito insegura em relação ao que fazer. E é muito interno isso dentro dela. O 2 de espadas, então, os enamorados, a pessoa está avaliando o que fazer, está refletindo, ela não quer tomar uma decisão irresponsável. Mas para mim eu vejo ela mais como indecisa aqui em relação ao que fazer, né? Ela está mais do lado negativo da carta, ela está indecisa, ela está confusa, ela não sabe o que ela faz, ela está perdida. O 2 de espadas segue a mesma linha. O 2 de espadas é uma carta de indecisão. É uma carta que fala que existe uma determinada situação e a pessoa está com medo de fazer alguma coisa. E daí ela fica ali parada, como se ela estivesse em cima do muro e ela não sai do lugar. Só que ela não pode deixar essa situação continuar como está. Ela tem que resolver, porque senão a vida dela não vai andar, não vai ir para frente. E a lua é uma carta que traz medo, insegurança, coisas internas mal resolvidas. Então tem muita coisa ali dentro dela que está atrapalhando ela, conscientemente, inconscientemente também. Algumas questões que estão trazendo medo, preocupação, angústia e estão travando essa pessoa ela tomar uma atitude. Então daí ela precisa trabalhar isso e resolver isso. Claro que numa consulta a gente ia sentar aqui, a gente ia fazer mais perguntas para poder ajudar essa pessoa e orientar ela, né? Mas aqui a gente vê que o principal obstáculo da pessoa está sendo as inseguranças e os medos dela e é importante ela resolver, né? Agora uma reflexão final sobre os enamorados. Desculpa. Então vamos lá, né? Toda escolha importante pede consciência, né? Então é aquilo que a gente já falou ao longo de toda essa conversa sobre os enamorados. Responsabilidade, entendeu? Consciência. Pensar não só em você, mas no outro também. Então, quando você vai tomar uma decisão, seja consciente, seja racional, entendeu? Pense no que aquela decisão que você vai tomar, ela vai gerar de resultado para o meio do qual você vive. Então vamos colocar exemplos. Você está ali interagindo com uma moça, você gosta dela, tem sentimentos por ela, né? E você tá ali batendo na porta de vocês entrarem num namoro. Só que você gosta dela, mas você não está pronto para namorar. Então pensa, reflita bem, coloque as cartas na mesa com essa moça, não as do tarô, né? Converse com ela, seja racional. É melhor você ser aberto e falar a respeito dos seus sentimentos, do tipo de relacionamento que você está querendo ter agora, inclusive falar se você está aberto para ter um compromisso ou não, do que você entrar no relacionamento hoje, entendeu? E chegar amanhã, no primeiro problema, no primeiro obstáculo, você terminar e aquela pessoa está extremamente apaixonada, ficar magoada, entendeu? A mesma coisa se você for entrar numa sociedade, então, né, você se comprometeu, entendeu? Então tenha certeza do que você pode fazer.
Não vai entrar e amanhã não cumprir com a sua parte. Você pode deixar uma pessoa na mão e ela não vai dar conta de resolver aquilo sozinha. Então, a gente tem que refletir muito sobre aquilo que a gente vai fazer, entendeu? E não é para deixar as nossas vontades de lado, porque ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Só que a gente tem que ser correto com o outro, entendeu? Quando a gente vai tomar uma decisão, seja se a gente for dar um sim ou se a gente for dar um não, a gente tem que respeitar o outro e principalmente a gente também, entendeu? Tem que fazer aquilo que é melhor para o todo, com amor, com carinho, entendeu? E seguir o caminho da melhor maneira. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da conversa de hoje, tá bom? Deixe os comentários, curta o vídeo, compartilhe, mostre para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? E até a próxima!